Pela tua experiência de vida, das pessoas com as quais você conviveu, você já conheceu alguém que você pudesse qualificar como um discípulo de Jesus, que não tivesse tido uma vida atribulada? Não, E não. normalmente os seres que você conheceu mais pedrados, mais secos, mais perversos no julgar, na maneira de seca de enxergar a vida, crítica, essas pessoas ostentavam essa característica de uma vida cheia de delícias? Olha só, a gente vê o seguinte, eu conheço discípulos de Jesus que não viveram uma vida atribulada. Eu conheço discípulos de Jesus que viveram vidas atribuladas. Em geral, os que não viveram vidas atribuladas são pessoas com um determinado perfil de quietude, de passividade, de personalidade. Então, nesse sentido, eu conheço muitos que conseguiram viver uma vida assim muito linear, quase sem alterações. Não houve subidas, não houve descidas, e os sofrimentos que essas pessoas provaram, em geral, quando aconteceram, foram coisas no corpo, ou uma preocupação com a esposa adoecida, ou com um filho fragilizado, essas coisas das quais ninguém escapa, mas que não entraram em nenhuma rota de conflito, nunca foram expulsos de lugar nenhum, nunca tiveram seus nomes associados a uma postura As perseguições tremendas. que marque posições e tudo mais. Conheço. E a grande maioria, eu diria, vive mais ou menos assim, os que são ordeiros de coração. E eu acho que não tem nada errado com isso. Cada pessoa tem que saber quem é, que personalidade tem, que lugar é aquele que é o seu na vida, na terra. E ninguém tem que forçar nada. Por outro lado, mesmo essas pessoas não ficam eximidas de tribulação em razão da coerência. Ou seja, elas não necessariamente de modo sistemático vivem atribuladas, mas de vez em quando elas voltam para casa sem saber por que foram tão maltratadas. Quando isso acontece, em geral porque elas encontraram espíritos tão antagônicos ao que nelas existe, ainda que elas estejam caladas, ainda que elas estejam em silêncio, mas aquele antagonismo espiritual do lado de lá identificou aquela realidade e se antagonizou a ela, às vezes sem nem muita explicação. Isso também eu vejo acontecer. Mas Paulo diz que quando a postura é sistematicamente de um indivíduo que sabe que Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação, ou de ousadia de amor e de moderação, ou de intrepidez de amor e de moderação, depende da versão, mas é tudo a mesma coisa. Então, quando o indivíduo assumiu isso para ele, obviamente que isso gera uma postura. Ele deixa de ser aquele discípulo ordeiro e apenas pacífico e meio passivo. E começa a surgir dentro dele umas necessidades de estabelecer algumas posturas. Quanto mais intensa for essa necessidade de anúncio, de proclamação, de explicitação, ou quanto mais isso gerar no indivíduo uma personalidade mais ousada, não só no que declare, mas na intensidade do que vaze, do que vibre, maior será a reação. Por isso ele diz a Timóteo que ninguém que viva justa e piedosamente em Cristo Jesus não será perseguido. Ninguém. De um modo ou de outro virá. Agora, há uma quantidade muito grande de tribulações que eu vejo os cristãos experimentando que não tem nada a ver com o que seja uma soberania de Deus,
para educar aquela pessoa na justiça, com que seja uma trama diabólica extraordinária para criar um dia mal para aquele indivíduo. A grande maioria é escolha burra mesmo. O diabo está preso, não faz mal, mas se esse crente estiver solto, vai dar porcaria. Não há nenhum diálogo nas regiões celestiais acerca dele, entre Satanás e o Senhor. Não precisa. Self-service. O cara vai e já agora, definiu que eu não quero viver em paz. Ele é o self-made man em relação à tribulação dele. Ele faz ela acontecer. Caio,